Oi galera do YouTube, esse é meu canal, Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Gente, o vídeo de hoje eu vou fazer pela primeira vez um bolo de festa. Eu vou fazer um bolo de aniversário, vai ser o bolo do meu filho, Tauan. Ele vai completar 12 anos, vou fazer o bolo dele pela primeira vez. Vamos ver como vai ficar. Para fazer esse bolo, nós vamos usar uma xícara de chocolate em pó. Essa xícara tem 240 ml. Meia xícara de leite ninho. Essa xícara que eu tô falando para vocês todas tem 240 ml. Uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de água morna. Essa água ainda eu vou mornar ela. E 3 xícaras de 240 de farinha de trigo. Para o recheio, nós vamos usar 2 latas de leite condensado, lata ou caixinha, 2 caixinhas de creme de leite, uma caixinha de chantilly. Essa caixinha tem 200 ml. Também vamos usar 3 ovos, 100 gramas de chocolate meio amargo, 2 colheres sopa de manteiga ou margarina e 1 colher sopa de fermento. Uma bandejinha de morango. Esse morango é para decorar. Se você não quiser usar morango, você pode usar cereja. Eu vou peneirar a farinha de trigo para o bolo ficar bem fofinho. Então, vamos lá para o passo a passo. Lembrando, gente, que o chantilly tem que estar bem gelado. Se você não tiver tempo de deixar ele bem gelado, de preferência você coloque ele no congelador da geladeira e deixe 10 minutos. Eu vou colocar o meu. Em uma batedeira, coloquei 3 ovos. Você vai bater até esses ovos ficar aerados. Veja como ficou. Agora você vai colocar o açúcar aos poucos. Aos poucos vou colocando o açúcar. Já bati o açúcar, agora eu vou colocar a meia xícara de óleo. E vou misturar bem. Agora eu vou colocar aos poucos um pouquinho do chocolate em pó, um pouquinho da água morna e um pouquinho da farinha de trigo. Você vai colocando aos poucos e vai ligar a batedeira. Aí você vai colocando aos poucos o chocolate em pó, água morna e a farinha de trigo até terminar tudo. E vai batendo. Vai colocando aos poucos e vai batendo. Já bati bem. Por último, você vai colocar ou uma colher sopa de fermento em pó ou uma tampinha, que é a mesma coisa de uma colher sopa. Já liguei o forno para aquecer 10 minutos antes. Aí você deixa 10 minutos antes de colocar o bolo para aquecer o fogo. O forno. Fogo não, né, gente? Forno. Vou bater aqui para misturar. Já misturei o fermento em pó bem. Agora é só colocar numa forma. Já untei uma forma com manteiga e farinha de trigo. Vou colocar a massa do bolo.
Agora é só levar para o forno a 180 graus. Você vai deixar de 30 a 40 minutos. Você deixa 30, aí você faz o teste do palitinho. Se não tiver assado, você deixa mais 10 minutos ou 5, dependendo do seu forno. Agora vamos fazer o recheio do bolo, enquanto o bolo tá assando. Eu vou usar 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha tem 395 gramas. Eu vou reservar um pouquinho desse creme de leite, vou deixar aqui na xícara, um pouco, mais ou menos meia xícara, menos um pouquinho de meia xícara. Vou reservar, que é para colocar no chantilly. E agora eu vou colocar em uma panela as 2 caixas, né? Porque eu tirei um pouquinho, fica mais de quase 2 caixas. Coloquei a outra. Agora eu vou colocar meia xícara de leite ninho. O recheio desse bolo é brigadeiro de leite ninho. Vou dar uma misturada. Misturei bem. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Isso tudo você tem que fazer antes de levar para o fogo. Agora eu vou misturar aqui. Misturei bem. Agora, por último, eu vou colocar 2 colheres sopa de margarina. E vou levar para o fogo. Coloquei no fogo baixo, para não queimar o recheio. Aí eu vou ficar aqui mexendo sem parar. Se seu fogo for muito baixo, você pode deixar no médio. Mas se for um fogo forte, faça no fogo baixo. Aí vou ficar aqui mexendo sem parar. E quando tiver no ponto de tirar o recheio brigadeiro de leite ninho, eu mostro pra vocês. Gente, o ponto do recheio é esse. Quando tiver assim, ó, durinho, consistente, veja. Aí você passa a colher assim, você consegue ver um pouquinho, rapidamente, o fundo da panela. Esse é o ponto de desligar. Eu vou desligar e vou colocar um plástico por cima, para não criar película. Quando você desligar a cobertura, você continua mexendo, que é para não queimar. Você continua mexendo um pouquinho. Coloquei um plástico, agora eu vou deixar esfriar. Agora vamos fazer a ganache. Peguei 100 gramas de chocolate meio amargo e vou derreter ele em banho-maria. Já derreti o chocolate em banho-maria. Agora eu vou colocar 100 gramas de creme de leite. Agora eu vou misturar bem. Já misturei bem. Veja como ficou. Agora eu vou colocar um filme plástico e deixar esfriar. Você coloca o filme plástico encostando na ganache. O bolo já assou, passou 50 minutos. Quando esfriar, vou deixar esfriar para desenformar. Já desenformei o bolo. Eu vou partir ele em 3 camadas. Agora, numa batedeira, vamos fazer o chantilly sabor chocolate. Eu vou colocar aqui, ó, 200 gramas de chantilly gelado, bem gelado, viu? Vou bater bem até o chantilly ficar aerado.
Veja como ele está. Agora eu vou colocar o leite condensado. 1/4 de leite condensado, um pouquinho menos do que uma xícara. Vou colocar. Vou bater bem. Misturei bem. Agora eu vou colocar 3 colheres de sopa de chocolate em pó. 1, 2, 3. Vou misturar bem. Misturei bem. Agora vamos ver se está no ponto de chantilly. Gente, o ponto do chantilly, você tem que pegar um pouco e virar assim. Se não cair, é porque já está no ponto. Se cair, você tem que bater mais. Então, aqui, veja, não caiu. Então, está no ponto de chantilly para fazer a cobertura do bolo. Ó, você pode virar, não cai. Está no ponto. Parti o bolo em 3 partes. Vamos rechear. Eu fiz uma calda com leite de vaca e chocolate em pó e vou molhar o bolo. Gente, eu tive que ligar o flash do celular porque eu fiz esse bolo tarde e ficou de noite, então eu tive que ligar. Vou dividir o recheio em 2 partes. Aí aqui nessa parte eu vou colocar a primeira camada. Agora eu vou espalhar bem. Espalhei o recheio, agora eu vou colocar uma camada de bolo. Coloquei a camada de bolo, agora eu vou molhar de novo a massa. Agora eu vou colocar o restante do recheio. Agora eu vou espalhar. Espalhei, agora eu vou colocar a parte de cima do bolo. Agora eu vou colocar o chantilly. Você alisa o chantilly, aí o mais possível que você conseguir, para ficar bem lisinho. Agora eu vou alisar ele. Se você tiver uma espátula, é muito mais fácil. Eu tô sem uma espátula no momento, mas vou ver o que eu consigo fazer. Você vai puxando de cima para baixo e colocando o chantilly aqui por baixo. Essa forma aqui que eu coloquei o bolo, ficou pequeno para mim colocar o chantilly, por isso tá eu tendo um pouco de dificuldade, mas você coloca aí numa maior, que dê para passar o chantilly aqui embaixo. Veja como ficou. Ficou um pouco rústico, mas foi o que eu consegui. Agora vamos colocar a ganache. Veja como ficou a ganache. Vou colocar em um saquinho plástico pra gente decorar o bolo. Coloquei a ganache numa bolsinha, agora eu vou cortar aqui para decorar o bolo. Aí você vai, ó, colocando assim na beiradinha e vai decorando, ele vai descer. O restante que sobrou, eu vou colocar aqui no meio e vou espalhar.
Espalhei, veja como ficou. Agora eu vou decorar com o morango. Decorei com os morangos. Assim ficou o bolo. Não tá aquelas coisas, mas para não passar em branco, eu resolvi fazer esse bolo. Agora eu vou colocar ele 10 minutos na geladeira, para ele firmar, para poder eu partir e mostrar para vocês. Veja como ficou o bolo. Agora eu vou partir para ver como ficou por dentro. Veja como ficou. Bem recheado. Vou experimentar. Ficou uma massa bem fofinha, bem recheada. Ficou uma delícia. Vale a pena você fazer. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Até a próxima. Valeu!